Olá, começa agora mais um TV Urbanitários, dando continuidade à série de entrevistas sobre a proposta de reforma da Previdência de Michel Temer. Hoje eu entrevisto a economista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Gentil, que é autora da tese de doutorado sobre a falsa crise da Seguridade Social no Brasil. Seja bem-vinda, Denise, e é um prazer tê-la aqui na TV Urbanitários. O prazer é meu, Henrique. Eu fico muito feliz de estar aqui na TV Urbanitários. Espero que a gente consiga fazer uma boa interpretação dessa crise, do que está havendo de tão grave nesse país. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, professora. Todos os dias, a gente tem visto, ouvido e lido, notícias sobre o déficit na Previdência. Ontem mesmo o governo divulgou que o déficit atingiu o maior patamar em 22 anos, alcançando a astronômica, segundo o governo, marca de 149 bilhões de déficit. Existe mesmo esse rombo ou isso é uma falsa tentativa do governo de maquiar esses números? O governo está sempre tentando maquiar os números da Previdência. Isso é uma coisa constante. Isso vem sendo feito há décadas. Mas, assim, para esse ano de 2016, os números não estão fechados ainda, são números prévios e o que está embutido nesses 149 bilhões de déficit, segundo o governo alega, é em parte subestimação de receita e, de outro lado, superestimação de despesa. O governo sempre deixa de computar do lado das receitas algumas contribuições sociais que são absolutamente essenciais para sustentar a Seguridade Social, que são a contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, assim como o PIS/PASEP e a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e a receita das loterias esportivas. Então, quando você usa esse conjunto de receitas e depois coloca dentro do sistema todos os gastos com previdência, assistência social e saúde, você nota que tem um superávit. Esse superávit vem caindo ao longo do tempo, caiu muito, aliás, em função da depressão econômica que a gente está fazendo. E desemprego enorme, que isso acarreta, mas também em função da política macroeconômica que pratica uma política fiscal de desoneração tributária que atinge as receitas da Previdência. Então, COFINS, CSLL, PIS/PASEP são receitas que são frequentemente desoneradas, as empresas deixam de recolher por uma autorização do governo e isso não ingressa nos cofres da Previdência e da Seguridade Social como um todo. Esse valor foi tão elevado que em 2015 assumiu o patamar de 283 bilhões de reais, certo? Maior do que o déficit anunciado ontem pelo governo. Muito maior do que o déficit anunciado pelo governo. Quer dizer, se o governo tivesse deixado em paz a Previdência, não tivesse saqueado dessa forma as receitas, porque o governo adota uma atitude contraditória. Ele alardeia que existe um déficit, mas, por outro lado, ele faz desonerações tributárias, ele faz renúncias de receita. Então, ele está provocando o próprio déficit que ele diz existir? Porque se ele está abrindo mão de receitas, certo? Então, causa um certo espanto, que, além dele desonerar, ele ainda pratique a desvinculação das receitas da União. A DRU, A DRU, que significa, para o telespectador entender, que o governo pode lançar mão de 30% de todos os recursos que ingressam nos cofres oriundos de contribuições sociais que financiariam a Seguridade Social. O governo pode se apropriar de 30% desses recursos, o que significa algo em torno de 85 bilhões de reais por ano. Que aumentou. Ano passado era 20, eles passaram para 30. Para 30. Só não será integral porque a aprovação foi em julho. Então, o impacto só se deu no segundo semestre. Mas estima-se que em 2017 esse recurso alcance um montante de 180 bilhões de reais. Certo? Então, você repara que se você soma o que o governo desvincula e o que ele desonera, isso já daria uma quantia suficiente para nós nem estarmos discutindo sobre déficit público aqui. O que é um discurso bem contraditório, porque se, por um lado, eles dizem que a Previdência é deficitária, como eles retiram 30% de onde não tem dinheiro? Exatamente, ninguém vai retirar recursos de onde não existe. Então, ou o governo declara logo que esse sistema é superavitário, e por isso ele se justifica toda essa retirada de recursos, ou ele assume que está provocando um déficit no sistema, ele está ampliando o déficit do sistema,
que ele já diz existir. E isso é uma coisa, Henrique, que é muito importante dizer. O governo nunca assume a responsabilidade dele no que está acontecendo com a Previdência, certo? Parece que os culpados são os idosos, que aumentam em número, se multiplicam e eles causaram um grande problema para a população do país. O governo nunca discute com a população as causas verdadeiras das contas da Previdência. Por exemplo, não se discute o impacto da política macroeconômica recessiva sobre a Previdência. Quando o governo pratica as mais altas taxas de juros reais do mundo, certo? Quando ele reduz o crédito nos bancos públicos, né? Quando ele pratica as desonerações tributárias, quando ele corta o investimento público, que praticamente paralisou o país, fala-se mais de 1.000 obras paradas, né? Tudo isso provoca desemprego. Tudo isso provoca uma depressão econômica que, por sua vez, vai repercutir nas receitas da Seguridade Social, que são arrecadadas principalmente sobre a folha de trabalho. Dos trabalhadores e das empresas. Né? Das empresas. As duas fontes de contribuição vêm da folha e, portanto, abala demais a estrutura de receitas da Seguridade Social. Então, aí, quando o déficit é construído de fora para dentro, via política macroeconômica, que é completamente punitiva da Seguridade Social, né, o governo resolve que precisa achatar os gastos para que eles se organizem em função da receita que ele diminuiu. Certo? Então, isso é inaceitável. Né? Nós precisamos questionar, sim, a política macroeconômica desse governo, porque é ela que está levando à queda das receitas da Seguridade Social. O déficit que o governo diz existir, se existisse, seria por queda de receita. Certo? Então, não faz o menor sentido você projetar uma reforma da Previdência para o futuro com base no momento atual, porque o momento atual ele é transitório. Nós estamos vivendo uma depressão econômica, mas nós podemos sair com a política correta, nós podemos sair dessa depressão e o sistema voltar a ser superavitário até em 2060, desde que praticada a política macroeconômica correta. Mas as pessoas ficam argumentando na televisão, os jornalistas se dão ao direito de falar absurdos em termos matemáticos e teóricos, certo? E muitos desses especialistas enganando a população, né? Enganam a população porque usam o alarmismo fiscal para justificar a reforma da Previdência, quando o que causa o déficit no orçamento público é a conta de juros. Isso não é juros altos, claro. Rentista. Em 2015, nós gastamos 501 bilhões de reais com pagamento de juros, 8,5% do PIB, certo? No momento de depressão econômica, a economia cresceu 3,7% negativos em 2015, crescerá mais outros 4% negativos em 2016 e o governo permanece praticando a mais elevada taxa de juros reais do mundo, com uma queda milimétrica recentemente, que não vai fazer nenhum agente econômico mudar a posição do seu portfólio por causa disso. Né? Então, o governo super favorece o sistema financeiro com taxas de juros altos, compromete o orçamento público com o pagamento dessas despesas, sobra muito pouco porque pode fazer com o resto das receitas e fica propondo ajuste fiscal. Não gera emprego, não gera desenvolvimento econômico. Não, os juros não geram, né? Os juros não se convertem em nenhum benefício para a sociedade, porque eles, pelo contrário, eles causam uma enorme concentração de renda e a desaceleração da economia, porque ao invés dos empresários se dirigirem para a criação de emprego, né, e geração, compras de máquinas e equipamentos, eles acabam apostando todo o seu capital em títulos públicos, porque são os mais rentáveis, com um risco muito baixo, né, e a população fica completamente prejudicada por isso. É importante dizer que, além dos juros altos, existe esse favorecimento tributário para as grandes empresas, essa isenção tributária, né, que é concedida, assim como os juros, sem nenhuma exigência de contrapartida. As empresas não são obrigadas a cumprir legislação trabalhista, não são obrigadas a cumprir legislação previdenciária, não são obrigadas a ter uma taxa de investimento regulada de forma proporcional à isenção que ela recebe, né? Não cumprem legislação ambiental, não cumprem nenhuma participação nacional nos seus produtos, ou seja, elas recebem esse dinheiro de uma forma completamente liberada de qualquer condicionalidade. Mas se um cidadão brasileiro quiser se aposentar, ele precisa ter 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, para poder se aposentar por idade.
Então, a desproporção entre o que é exigido, por exemplo, o que é exigido para pagar um Bolsa Família, que é 0,5% do PIB, é exigido a extrema pobreza, né? É preciso você... 5% do PIB, 0,5% do PIB, para pagar um Bolsa Família que atende a 14 milhões de famílias. A Previdência gasta-se 432 bilhões de reais para atender a 28 milhões de famílias, né? O governo gasta 501 bilhões de reais para atender a 75 mil pessoas apenas. É muito pouco. É disso que estamos falando. Quer dizer, o orçamento está totalmente concentrado nas mãos dos rentistas. Nós financiarizamos o orçamento, financiarizamos a política social, porque por que financiariza a política social? Porque quando você desmantela, por exemplo, o sistema de saúde pública, as pessoas são empurradas para os planos de saúde privados. Vende são os bancos, certo? Quando você desmantela o sistema de proteção social do lado da Previdência, você está empurrando a população para comprar um fundo de previdência complementar que é ofertado pelos bancos. Então, o Estado está se desmontando em benefício dos bancos. A crise fiscal que nós estamos passando foi por excesso de benefícios aos bancos, né? São pelos excessos de concessões ao sistema financeiro, né? Que parece que não tem limite, porque não basta ter a mais alta taxa de juros reais do mundo. Eles precisam ficar com os 8% da Seguridade Social, né? Eles precisam ficar com o orçamento da saúde, tudo vai sendo privatizado. E por trás estão sempre os bancos. Agora, Denise, essa proposta de reforma da Previdência, ela não deveria começar pelo fim da anistia das empresas que devem para a Seguridade Social? Porque essa dívida em 2015 foi de 350 bilhões, né? E o governo só recuperou 0,32% disso, 0,32% de 350 bilhões. Ou seja, o governo de Michel Temer não é um governo para a população, ele é um governo para os rentistas e para as pessoas jurídicas, né? Sem dúvida, a sua conclusão é uma conclusão que qualquer pessoa com mínima normalidade, ao analisar essa situação, diria: por que o governo não faz uma reforma pelo lado da receita, ao invés de fazer uma reforma achatando gastos, né? Porque 352 bilhões de dívida de sonegadores que não são perturbados pelo governo, né? É óbvio o recado, né? Os empresários têm tudo, têm as mais elevadas taxas de juros reais do mundo se quiserem aplicar o seu capital no mercado financeiro, se quiserem aplicar no setor produtivo, não precisam pagar tributos, certo? E o peso do ajuste fiscal fica totalmente nas costas da população de baixa renda, que vai ver a sua renda ser comprimida mais ainda, né? A reforma da Previdência tem uma coisa muito grave. Ela vai prejudicar demais os trabalhadores que nunca conseguiram pagar, nunca conseguiram se vincular ao sistema previdenciário por insuficiência de renda, né? Essas pessoas, elas recebem o que a gente chama de benefício de prestação continuada, que é o BPC. É uma espécie de aposentadoria não contributiva. Então, todos os brasileiros que chegam aos 65 anos de idade e que não tiveram condições de contribuir por baixa renda ao longo de toda a sua vida, recebem um salário mínimo. Então, é uma aposentadoria não contributiva para aqueles que são extremamente pobres, né? O que essa proposta de reforma do Michel Temer está prometendo? Que vai elevar essa idade de acesso a esse benefício de 65 para 70 anos. E a gente sabe, né, que existe... Diferenciando a idade para se aposentar, que será a idade única para homem e mulher de 65. Então, ou seja, 5 anos a mais. 5 anos a mais. O governo propõe uma uniformização das aposentadorias em torno de 65 anos de idade, mas para os mais pobres e miseráveis, ele coloca uma aposentadoria não contributiva de 70 anos. Ele está discriminando os pobres. E de uma crueldade de enorme crueldade, porque são 281 mil idosos que, se a regra valesse para hoje, deixariam de receber esse benefício. Então, ele está empurrando as pessoas para a pobreza, porque quem vai sobreviver de 65 até 70 anos para conseguir se aposentar? Essas pessoas já são as pessoas mais pobres do país. Elas já são discriminadas por nunca poderem ter acesso a uma carteira assinada ou a uma suficiência de renda que permitisse contribuir
ao INSS. A gente sabe, por exemplo, que em 70% dos domicílios onde a família recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, né, a renda do BPC representa a maior parte, 42% da renda, né? E em 72% é a única renda da família, entendeu? Então, você retirar isso dos brasileiros significa empurrar para a pobreza uma quantidade de idosos muito importante. Milhões de pessoas, porque não são apenas eles, porque tem crianças. Tem, né? Crianças, você pode multiplicar isso por 3, né? Você pode, quer dizer, não há, por parte do governo, nenhuma intenção de fazer um estudo dos impactos dessas medidas, certo? O governo vai tomando essas medidas unicamente com o critério de fazer ajuste fiscal. Não pensa na conta social que isso vai gerar. Só pensando em números, né? Só pensa em números. E também, se ele pensasse em números de forma competente, né, ele veria que, embora ele economize no pagamento de pensões e aposentadorias, ele vai gastar muito mais com saúde porque essas pessoas vão adoecer, né? Ele vai gastar muito mais com violência porque as pessoas mais empobrecidas, A desigualdade vai gerar muita violência, né? Todo mundo sabe disso, as estatísticas são gritantes. Então, o governo quer cobrir um santo descobrindo outro. Não vai conseguir, porque vai aumentar a demanda por seguro-desemprego, porque essa ausência de renda gera ausência de consumo, né? A queda do consumo dessas famílias vai provocar queda de PIB e a queda de PIB vai gerar desemprego. Então, isso vai gerar uma demanda por seguro-desemprego maior, certo? Então, é uma completa insanidade essa proposta do governo. E o que me preocupa, Henrique, é que a população não tem a dimensão dessa reforma. Essa reforma é muito extensa, né? Ela é muito extensa, ela inclusive é extremamente complexa para a compreensão de uma pessoa não especializada, né? Nas exposições que a gente faz, a gente não gasta menos do que 1 hora para explicar todas as medidas que o governo pretende tomar. E é um leque de prejuízos aos direitos sociais que não deixou nenhum de pé. Ele vai fustigar todos os direitos sociais. É o Brasil voltando a ser o que sempre foi, né? Enriquecendo o andar de cima e empobrecendo as pessoas que estão na base da pirâmide, né? Agora, professora, na sua pesquisa, tem lá que as projeções atuariais do regime geral da Previdência apontavam que os investimentos em Previdência representariam, em 2010, porque sua pesquisa é de 2006, né? Sim. Representaria em 2010 cerca de 7,5% do PIB e em 2020 cerca de 8%. Mas pelo que foi divulgado ontem pelo secretário de Previdência do Temer, Marcelo Caetano, o pagamento desse benefício representou no ano passado, 2016, 8,2%, ou seja, segundo o governo já é maior do que essas projeções da senhora já visavam para 2020. É o governo maquiando esses números. Maquiando, por quê? Ele fala em mais de 8% do PIB porque o PIB caiu, né? Se você coloca uma despesa em cima e o PIB embaixo e o PIB cai, é óbvio que essa razão sobe, certo? Mas nos meus cálculos, o numerador diminuiu, quer dizer, o pagamento de benefícios previdenciários diminuiu muito no ano de 2016, certo? Mas como o PIB caiu muito mais do que caiu o pagamento de benefícios em função do ajuste fiscal, né? Em proporções, esse número aumenta. Esse número não quer dizer nada, né? O governo realmente pagou menos benefícios no ano passado do que no ano anterior, né? Pagou menos benefícios em 2016. Fez vários cortes, né? Fez vários cortes. Houve uma reforma, já tinha acontecido uma reforma em 2014, que significou a redução do seguro-desemprego, né? Isso tudo tem repercutido num gasto menor com benefícios previdenciários. Mais recentemente no Bolsa Família. O Bolsa Família também, né? Então, isso repercutiu em queda do pagamento de benefícios previdenciários. As pensões por morte foram reduzidas, certo? Então, o tempo em que a pessoa vai receber essa pensão vai se tornar menor. Então, tem uma série de medidas que têm sido tomadas recentemente que são inibidoras do gasto com benefício. E isso já está aparecendo com gastos menores no orçamento do ano passado. Mas como o PIB cresceu
muito menos, né? Então, né, o PIB caiu, foi negativo, provavelmente em 2016 nós vamos contar com um PIB de 4% negativos, em termos proporcionais esse gasto sobe. Agora, Denise, pelo que está sendo proposto pelo Temer, a reforma da Previdência, nessa reforma de Previdência, os trabalhadores vão ter que contribuir mais e, contraditoriamente, vão receber menos. Por quê que... A proposta é a seguinte, os brasileiros vão ter que contribuir com 10 anos a mais do que é hoje. Hoje você contribui com 15 anos de contribuição. Você vai ter que contribuir por 25 anos de contribuição. Para receber o valor mínimo da Previdência. E ainda vai receber 76%. Do valor mínimo. Exato. Não, assim, você vai contribuir durante 25 anos de contribuição, você vai ter que contribuir por 25 anos e ainda vai ter que cumprir o requisito de 65 anos de idade, certo? Só que quando você preenche esse requisito, você não recebe 100% da sua aposentadoria. Você recebe apenas 76%, certo? Esse benefício é de salário mínimo? Não, pode ser a soma dos salários dos últimos, né? Você fez uma pergunta muito importante agora. Qual é a diferença de hoje e da proposta? Hoje é 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 2004 até hoje, certo? Com a reforma, não vai ser em cima dos salários maiores, vai ser em cima 80%. De todos os salários. 100%. 100%. O que implica que vai ingressar na conta os salários baixos do início da carreira de um trabalhador. Porque quando a pessoa começa a trabalhar, geralmente ela ganha menos. Ganha menos, ganha um salário mínimo. Vai ascendendo, né? Vai ascendendo. Então, na regra de hoje, você descarta 20% dos menores salários e fica com os 80% maiores salários. E sobre isso, tem um cálculo de 70% mais 1% por tempo de contribuição, ou seja, é 85% dos maiores salários. Hoje, com a proposta de reforma, não será assim, será 51%. Já tem uma queda. E não Pela metade. Pela metade. E não tem só essa perda. É que não será sobre os maiores salários, será sobre todos os salários. Então, tem 2 fatores de perda de benefício. E não é só a aposentadoria por idade que vai ter o valor da aposentadoria reduzido no futuro, né? Também a aposentadoria especial. A aposentadoria especial vai ter um baque muito grande, né? Assim também a aposentadoria por invalidez, que hoje é 100%, né? Com exceção da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, que continuará sendo 100%, as demais serão 51% sobre o salário de benefício, mais 1% por tempo de contribuição, né? Então, vai haver uma perda de aposentadoria exatamente em cima dos inválidos. É de uma crueldade imensa. Uma crueldade imensa. Além do mais, vai se exigir, né, desses inválidos que eles só recebam essa aposentadoria se eles provarem efetivamente, né, que eles estão numa inviabilidade permanente para o trabalho, certo? Então, a coisa é, de fato, muito cruel, certo? As aposentadorias especiais, a mesma coisa, vão sofrer enormemente com essa reforma, porque agora vai ter uma idade mínima para a aposentadoria especial. Nas regras de hoje, não existe uma idade mínima. Nas propostas de Michel Temer, é preciso ter 55 anos de idade para ter aposentadoria especial, o que significa que o trabalhador vai ter mais exposição ao risco, né? Ao risco de ser atingido, né, pela insalubridade do ambiente de trabalho. Agentes físicos, químicos, biológicos podem atingi-lo por muito mais tempo. Por exemplo, um jovem que começa a trabalhar com 20 anos de idade, né, para ele se aposentar após conviver num ambiente insalubre, ele vai precisar trabalhar por 35 anos até fazer a idade mínima, que é 55 anos. Certo? Alguns até morrem. Morrem antes, porque passar 35 anos, né, submetido a um ambiente insalubre pode significar a morte antes de acessar o benefício.
Além disso, o tempo mínimo de exposição, além da idade mínima, tem o tempo mínimo de exposição ao risco, é de 20 anos, certo? Então, a aposentadoria especial, ela ficou muito mais restritiva. Hoje, o trabalhador pode requerer a aposentadoria especial por estar num ambiente de risco. Pela proposta do governo Temer, ele vai ter que ter sido, de fato, prejudicado com o risco. Ele tem que provar o prejuízo à saúde para poder receber o benefício. E a gente sabe que a exposição ao risco, né, é a verdadeira circunstância que leva à aposentadoria especial, né? Não é preciso o trabalhador ter sido prejudicado para receber a aposentadoria especial, pois na regra atual, na regra proposta, né, não tem mais a prevenção do risco, certo? Não tem mais a prevenção da periculosidade, né? O trabalhador, para acessar o benefício, ele vai ter que realmente ter sido inviabilizado pelo ambiente insalubre. Não é nem a perspectiva de vir a sofrer esses danos, mas sim, uma vez comprovado o dano. Ele vai ter que ter sido prejudicado efetivamente pelo ambiente de trabalho em que ele está. Quanto mais eu ouço os especialistas aqui falando sobre isso, eu chego à conclusão de que realmente essa proposta é de fato perversa. Agora, essa proposta de reforma da Previdência que estão planejando fazer aqui no Brasil é diferente do que vem acontecendo praticamente no mundo inteiro, né? Embora tenham falsos argumentos de que, nesse sentido de que a Previdência é deficitária e que tem mesmo que fazer a reforma. Mas quais são as principais diferenças que aconteceram na Europa e na América Latina do que está sendo proposto aqui pelo governo de Michel Temer? Olha, um dos argumentos dos reformadores é que nós temos uma regra de aposentadoria que se distancia muito da Europa e que, portanto, nós teríamos que fazer uma aproximação com essas regras que estão acontecendo no mundo inteiro. O problema é que não é isso que está se passando. Nós estamos fazendo regras muito mais duras do que as regras da Europa. Porque, repare, uma coisa para a Europa é a idade mínima. A outra coisa... Que não é de 65 anos. Não. Outra coisa é a idade de referência, certo? O que é a idade mínima na Europa? A idade mínima é a idade para você acessar a aposentadoria com um valor não integral, abaixo dos 100%, certo? Uhum. E a idade de referência é aquela idade que te dá o acesso à aposentadoria integral. Pois bem, essa idade de referência é que na Europa é de 65 anos, 66 anos, certo? A idade de referência é para receber 100% do benefício. Mas os europeus podem acessar antes dos 65, em alguns países 8 anos antes, né? Pelo tempo de contribuição. Pelo tempo mínimo de contribuição, certo? Então você acessa aos, por exemplo, 58 anos, certo? Aos 60 anos, um benefício que é menor do que os 100%, mas você tem direito a esse benefício. O que está acontecendo aqui no Brasil é que não haverá outra possibilidade de você acessar o benefício, a não ser aos 65 anos de idade, e para receber 76%. Então é óbvio que as nossas regras são muito mais duras do que está acontecendo na Europa. Nós estamos fazendo a contramão do que está acontecendo na Europa. Porque na Europa e em 18 países da América Latina, é preciso que se diga, existe uma aposentadoria básica, que é uma aposentadoria equivalente a um salário mínimo, por exemplo, desses países, para os trabalhadores que não tiveram renda suficiente ao longo da vida para contribuir permanentemente para a Previdência. Então, eles têm direito a uma renda básica. E tem uma renda não contributiva, que é aquela renda que se paga para os trabalhadores que nunca tiveram renda suficiente durante a vida para se filiarem ao sistema sequer. São as pessoas extremamente pobres, certo? E para os deficientes. Então, tem uma renda não contributiva e uma renda básica contributiva, certo? Esse é o perfil dos sistemas de proteção social do período recente, que inclusive são recomendados pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial,
o que a gente chama de instituições multilaterais. O Brasil está fazendo o oposto. O Brasil está fazendo com que essa renda não contributiva seja não acessível aos brasileiros. Certo? Está fazendo desaparecer o BPC. Porque as condições são tão duras para acesso que ninguém vai acessar. Né? Então, Henrique, ao invés do governo conseguir fazer um ajuste nas contas da Previdência, ele vai provocar um desajuste. Por que desajuste? Porque as pessoas, diante de regras tão duras para acessar o benefício, elas vão dizer, eu não vou contribuir porque eu não vou acessar. E o sistema vai perder receita. Certo? As pessoas de baixa renda vão dizer, eu não vou viver tudo isso. Eu não vou conseguir contribuir por 49 anos. Né? Para acessar, talvez aos 72 anos, um benefício que será muito baixo. Certo? Então, se eu não vou usufruir, eu não vou contribuir. E muitos vão contribuir e não vão ter acesso. E não vão ter acesso. E os que têm alta renda vão fazer um fundo de previdência complementar. Quer dizer, o objetivo, de fato, é destruir o sistema de previdência público. Certo? Em favor dos bancos, porque são os bancos que vão aumentar as suas carteiras nos fundos de previdência complementar. Então, a gente tem que descortinar a reforma da Previdência. A gente tem que mostrar quais são os interesses ocultos por trás dessa reforma. Certo? E os interesses ocultos são, em primeiro lugar, dos bancos, uma reforma da Previdência totalmente subserviente a eles, haja vista a agenda do secretário de Previdência antes de encaminhar a proposta ao Congresso Nacional. Né? Isso foi amplamente divulgado nas redes sociais, que o secretário de Previdência se reunia com os bancos. Santander, Bradesco, JP Morgan, se reuniu com a Associação dos Bancos, a IBMEC, né? Associação dos Bancos, e só na véspera de encaminhar a reforma da Previdência ao Congresso, ele se reuniu com as centrais de trabalhadores. Passou meses se reunindo com os bancos. O que faz um secretário de Previdência se reunindo com os bancos? Privatizar a Previdência. Defender os interesses dessas instituições dentro do texto da reforma que ia ser encaminhado ao Congresso. E isso é público. Se você baixar a agenda do secretário, está lá. Certo? E os próprios bancos declaram isso na imprensa, que vai ser muito bom para a Previdência privada complementar que o governo faça a reforma da Previdência. Quer dizer, não tem mais nenhum constrangimento em se dizer publicamente quais são os objetivos da reforma. Mas a Rede Globo e os veículos de comunicação de massa estão dizendo que sem a reforma não haverá Previdência. Pois bem, a gente diz que com a reforma não haverá Previdência. Né? É justamente ao contrário. É o contrário, porque essa reforma vai destruir o sistema público de Previdência. Do lado das receitas, porque as receitas vão ser demolidas, certo? E do lado das despesas, as despesas aumentam, porque toda vez que o governo diz que vai fazer uma reforma, as pessoas correm para se aposentar antes. Então, já aumentou o número de pedidos de aposentadoria, né? O que significa um aumento dos gastos no curto prazo. E se essa reforma um dia fizer algum efeito, será no longo prazo. Portanto, não vai contribuir nada para o ajuste fiscal de hoje, certo? O ajuste fiscal de hoje não tem nada a ver com a reforma da Previdência. É preciso dizer isso, porque o impacto que essa reforma terá será de aumento imediato dos gastos. Portanto, não terá o efeito que o governo deseja. E se tiver no longo prazo, quando a conjuntura econômica pode estar completamente diferente, favorável, né? Favorável às receitas da Seguridade Social, né? Talvez um crescimento aí de 3,5%, 4%, como foi durante o governo Lula, que a economia crescia entre 4% e 4,5%, e o sistema era superavitário por exemplo, em 2007, o sistema foi superavitário em 170 bilhões de reais, certo? Trazido para os preços de hoje. Né? O último superávit foi de 11 bilhões de reais no cálculo da Anfip, 16 bilhões de reais no meu cálculo, muito menor do que foi em 2007, porque a economia começou a entrar em depressão. Então, se no futuro a economia se recupera e volta a crescer, nós já perdemos, porque nós já fizemos uma reforma draconiana. E não haverá mais inclusão, certo? A economia vai crescer, mas não vai incluir os excluídos.
que são os miseráveis que acessam o BPC, que é o trabalhador rural. É muito importante dizer o que essa reforma vai causar ao campo brasileiro, porque é amplamente conhecido pelos economistas à direita, à esquerda, que a aposentadoria rural foi o principal mecanismo para reduzir a pobreza no campo, certo? E o que vai acontecer com os trabalhadores rurais com essa reforma? Eles vão ter que uniformemente se aposentar aos 65 anos. Hoje, um trabalhador rural se aposenta aos 60 anos, quando homem, e mulher aos 55 anos. As mulheres terão que esperar mais 10 anos para se aposentar. E os homens, mais 5 anos para se aposentar. Então, repare, é muito provável que essas pessoas não consigam se aposentar, porque a expectativa de vida no campo é muito menor, certo? Existem casos, por exemplo, Maranhão e Alagoas, a expectativa de vida de um trabalhador rural nesses estados está entre 65 e 66 anos de idade. Essa pessoa não vai acessar o benefício. Quando acessar, vai morrer em seguida, certo? Então, o que vai acontecer ali? O retorno do empobrecimento no campo. Isso vai provocar um baixo dinamismo nessas cidades pequenas, porque a gente sabe que 17% do PIB dos 70% municípios mais pobres do país decorre da aposentadoria rural que as pessoas recebem, né? Então, a aposentadoria rural, ela dinamiza essas pequenas cidades, né? E faz ali, inclusive, o orçamento público ser sustentável, porque o orçamento público dessas cidades depende da renda das pessoas que moram nessa cidade, que, por sua vez, depende da aposentadoria rural. Então, é um desmantelamento em cascata, né? O êxodo rural vai aumentar, porque as pessoas vão desejar viver nas cidades, porque não tem nenhuma oportunidade de sobrevivência no campo, né? E a periferia das cidades vai ficar superlotada, né? O que provavelmente vai acontecer é a desorganização da agricultura familiar, da pequena agricultura familiar, que é abastecedora com alimentos das grandes cidades. Então, você desmantela o campo, desmantela, desorganiza a produção de alimentos. Isso provavelmente pode dar até inflação. Mas, quer dizer, esses efeitos deflagradores de uma reforma da Previdência, né, não entram nos cálculos do governo. O governo não tem nada a apresentar aos brasileiros sobre as consequências de uma reforma da Previdência, né? Por que a gente não exige isso do governo brasileiro? O que vai acontecer com os indicadores de pobreza, de concentração de renda? O que vai acontecer com o consumo das famílias no PIB? Qual é a importância, qual é o impacto dessa reforma para ampliar a recessão que já existe hoje no Brasil? Cadê o cálculo do governo para isso? Nós não temos nada. Além disso, o governo faz projeções desse déficit para 2050 e 2060 baseado em modelos que não têm nenhuma credibilidade. Porque Eduardo Faiani e eu, junto com a Anfip e o Diese, coordenamos um trabalho em que os matemáticos e engenheiros provam que a capacidade de previsão dos modelos da Previdência é nula, é pífia, né? Como é que foi feito esse estudo? Nós comparamos as projeções de déficit que o governo faz, que é um falso déficit, mas pegamos as projeções do governo de receita, as projeções do governo de despesa durante o período de 2002 a 2016 e comparamos com o que efetivamente aconteceu nesse período. Uma comparação entre a previsão e a realidade. O que a gente descobre? Que o governo não consegue acertar em nenhum ano. E que durante todo esse período o erro de previsão explode, porque o governo está sempre subestimando receitas e superestimando despesas. Então, ele nunca acertou para nenhum ano. E quanto mais distante é a data da previsão, maior é o erro. Então, por exemplo, quando ele previu em 2002 a receita e a despesa de 2016, o erro era muito maior do que quando ele previa para um espaço mais curto, por exemplo, de 4 anos, certo? Então eu lhe pergunto, se esse modelo é falho para prever receitas e despesas num tempo curto, como é que ele será eficiente para prever receitas e despesas para daqui a 20, 30 anos? Né? Não tem credibilidade. As projeções do governo não têm credibilidade. Ele precisa vir a público dizer por que ele errou tanto quando previu para o passado e não acertou, né? Que metodologia ele está usando para errar tanto,
qual é a causa dos erros, onde ele precisa reajustar essa modelagem para que ela se adeque à realidade brasileira, certo? E, no mínimo, discutir essa reforma da Previdência com base numa nova modelagem, que precisa ser recalibrada, certo? A gente pode fazer modelos de projeção para o futuro, né, que sejam mais realistas. Falta transparência e falta, principalmente, discutir com o principal interessado, que é com o trabalhador, né, professora? Mas, ao contrário da Previdência, eu já estou aqui com o tempo estourado e, infelizmente, preciso finalizar o programa. Gostaria, mais uma vez, de agradecer aqui a sua participação na TV Urbanitários e fica o convite para uma próxima participação aqui conosco. Eu é que te agradeço, Henrique, agradeço muito aos seus telespectadores da TV Urbanitário e gostaria muito que vocês continuassem nessa luta de esclarecer a população sobre a magnitude da perda que vem pela frente, porque isso pode ser um instrumento de luta. Nosso desafio é grande, né, professora? Eu conversei com uma economista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Gentil, que é autora da tese de doutorado A Farsa no Sistema Previdenciário no Brasil. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 991 44 8075. 991 44 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.